Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu tô aqui com a Larissa. Oi, pessoal! E a gente faz parte da mesma equipe. E aí a gente resolveu trazer um vídeo num formato diferente, uma conversa nova, porque afinal de contas eu venho aqui e falo, mas assim, às vezes nada melhor que uma conversa, né, Lari, pra gente poder desenvolver um assunto melhor, conversar melhor e fazer a coisa acontecer. Isso, exatamente. É um debate, uma conversa, uma troca de olhares talvez diferentes sobre um mesmo assunto. É verdade. E aí, eu queria conversar um pouquinho sobre essas questões. Por que a loja não está vendendo? O que acontece? Como melhorar? Já que a gente já veio trabalhando esse tema de como melhorar as nossas vendas, então, o que faz uma ótica de fato perder a venda, né, Lari? Por quê? Exatamente. São é, muitas coisas acontecem dentro de um dia a dia, né? E muitas coisas podem estar interferindo para isso, para um resultado final que é vender mais, né? Que é o que a gente precisa. Você sabe que eu estava que no vídeo que a gente fez, a gente falou muito sobre, eu falei muito sobre processo de venda, Sim. sobre preparar a equipe de uma forma onde a equipe saiba o que está fazendo, porque a gente já teve várias experiências com vários funcionários, colaboradores que trabalharam com a gente, e aí é, no começo a gente acabava deixando muito a Deus dará a coisa, sabe? A gente deixava muito livre. E aí cada um acabava tendo seu formato de venda e tudo mais. Uhum. E a inconsistência e até mesmo os nossos prejuízos eram muito grandes, né, Lari? Exatamente. Então, assim, você ter uma equipe bem treinada, né, tanto para o balcão quanto relacionamento mesmo dentro da loja é muito importante, tá? O seu funcionário, o seu colaborador, ele tem que saber exatamente daquilo que ele está falando, tá? E aí aquela coisa, por exemplo, não adianta eu chegar para o funcionário, para o colaborador e falar assim, olha, você precisa vender óculos de grau multifocal. E aí eu não falo direito qual é a marca, qual é a margem que ele tem para trabalhar, o que ele pode dar de desconto, aonde que ele pode buscar melhorar esse trabalho. E aí, sem processo, a venda fica solta, né? Exatamente, exatamente. E assim, querendo ou não, por mais que seja um ramo, né? Aqui a gente está falando sobre ótica, mas as lojas, cada uma trabalha com a sua maneira. Então você tem que passar para o seu funcionário a forma que vocês trabalham, mas Exato. sempre deixando muito bem claro, né? E como é que eu posso dizer? Deixando muito bem claro Até mesmo os fazendo, princípios, né? exatamente, fazendo sempre, tendo sempre na loja treinamentos para Exato. que aquilo melhore, Eu para não que sei. o atendimento melhore, para que a venda melhore, porque um funcionário que saiba exatamente aquilo que está falando, que entenda de fato o ramo, ele rende muito mais e Sim. dá muito menos trabalho, até mesmo em questão de erros, tá? Porque assim, na ótica, um erro pode custar muito e em questão de valor mesmo, tá? Pode custar muito caro. Então, Não, e assim, até mesmo na questão de você mostrar para o seu funcionário, para o seu colaborador, qual é a filosofia da sua própria loja. Então, eu não sei se você vai lembrar, mas uma das primeiras pessoas que trabalharam para nós, uma vez chegou para nós falando assim que tinha feito uma venda maravilhosa e não sei o que, e uma lente que era para ser cobrada R$ 150 na época, ela cobrou acho que 300 ou 400, e a gente ficou louca da vida, porque ela simplesmente pulou todos os processos, colocou um preço que ela achou que valeria a pena, ela queria cobrar mais caro e em vez dela melhorar o produto, ela simplesmente subiu o valor. E isso não fazia parte da nossa política. da filosofia da nossa E loja. aí, Então, assim, essa pra gente questão isso queima a não. gente no mercado, né? Exatamente, não valia a pena. Então, ela precisou entender a nossa forma de trabalhar Uhum. para que tudo se encaixasse da melhor forma. Exatamente. Um outro ponto que é muito importante é a gente conseguir fazer uma leitura real do cliente, né, Lari? Isso Exatamente. faz perder muita venda, porque muitas vezes transformar uma venda básica numa venda elaborada acontece só porque a gente conseguiu fazer a Sim. leitura correta, né? Exatamente. O vendedor, né? Ele precisa saber fazer uma boa leitura do seu cliente. E aquilo que para ele não serve, ou que para ele é caro, ou, né?
no dia a dia dele não funciona, para o cliente dele pode funcionar, tá? Então é muito importante, nem sempre aquilo que não vale para você ou que não cabe no seu orçamento, não quer dizer que caiba no orçamento do seu cliente. Então você tem que fazer uma boa leitura do seu cliente para que você ofereça o melhor para ele. E outra coisa, a gente fazendo a leitura do cliente, a gente não consegue saber o que é de fato importante para o cliente. Exato. A gente vai entregar agora um óculos de uma cliente que tem 20 graus. E aí ela não é uma pessoa que paga o óculos com facilidade, mas ela gosta de um óculos muito bem feito. Então ela sempre busca boas tecnologias, né, Lari? Então ela espera estar com uma condição bacana para ela poder comprar o óculos sem sofrimento e tudo mais, para ela poder investir. Se eu for olhar só para um primeiro momento da realidade, talvez a gente não teria ofertado a lente que de fato fez ela melhorar um trauma, né, Lari? Foi um trauma. Os óculos antigos dela era pesado, eram esteticamente feios, né? E aí, o primeiro óculos que a gente fez, a gente conseguiu reverter toda essa história e foi... Ela chorou, né, Lari? Exatamente, é uma cliente que marcou realmente a nossa vida e a gente conseguiu entregar o melhor para ela porque a gente entendeu o que ela precisava. E até mesmo um exemplo legal, né, sobre isso é, por exemplo, o multifocal. O multifocal é para todo mundo. Não, o multifocal não é para todo mundo. Às vezes ele não funciona para o dia a dia de uma pessoa que trabalha o dia inteiro no computador. Exato. Não vai funcionar. Então, se você não souber o que o seu cliente trabalha, como é que é o dia a dia dele, exato, você provavelmente não vai passar uma lente que vai suprir todas as necessidades dele. E aí ele vai ser um cliente, uma pessoa, um usuário de óculos, muitas vezes traumatizado, exatamente. E a gente recebe muito isso aqui, né, Lari? De pessoas traumatizadas porque não conseguem... não souberam fazer a leitura direito do cliente. É óbvio que você não precisa ser nem um pouco invasivo nas suas perguntas, você tem que tomar cuidado. Até a forma que você entra em determinados assuntos com o cliente, você tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Mas você precisa, sim, saber como é que é o dia a dia, como é que funciona, o que trabalha, vai à academia, não vai na academia, trabalha muito com leitura ou não, trabalha no sol, no dia a dia. Tudo isso você precisa saber para que você ofereça o melhor. E aproveitando a deixa de você falar, a questão da gente poder entrar e entender mais o cliente e tudo mais, é muito importante a gente linkar e entender que, por mais que você tenha uma padronização de atendimento, não quer dizer que todo mundo vai atender da mesma forma no exato, sentido de personalidade. Um exemplo, eu tenho uma personalidade absurdamente falante e mais expansiva. A Larissa tem uma personalidade mais calma, um pouco mais centrada, vamos dizer assim. Ela é mais tranquila para falar com os clientes. Então, nós duas conversamos com os nossos clientes, nós duas estamos ali no dia a dia e a nossa forma de atender é totalmente diferente. Porém, o padrão, o desenho do que a loja precisa, ele é igual, né? A entrega é igual, o padrão de personalidade é diferente. Até porque se a Larissa fosse me copiar, ficaria péssimo. E se eu fosse copiar a Larissa, eu ficaria totalmente engessada. Então, não dá pra gente separar, né, Lari, a personalidade do atendimento de alta qualidade. São coisas que elas caminham junto, né? Isso. Então, assim, você, quem é o dono, né, da ótica, ele precisa entender como é que funciona a loja dele, ele precisa fazer um treinamento, treinar a sua equipe para que tudo gire da mesma forma, para que todo mundo fale a mesma língua, para que tudo ocorra, né, como dentro do esperado. E para os consultores de ótica, para os vendedores, para quem está na frente do balcão, você precisa entender como a sua loja, a loja que você trabalha, conversa com o cliente, como que essa loja ela atende, qual que é o público, qual é a filosofia, né, da loja que você está trabalhando. Então você precisa entender qual esse ambiente que você está, entendeu? Para que tudo flua da melhor maneira possível, porque tudo isso vai influenciar no final das suas vendas, no final do seu dia,
no final do seu mês, tudo isso vai influenciar. E aproveitando de novo essa deixa, tudo conta como comunicação. Sim. A forma com que você senta na cadeira para falar com o seu cliente, a forma com que você fala as palavras pausadamente e as sílabas bem explicadas, bem faladas, a sua técnica para saber se ela é boa ou não, falar a linguagem do cliente. Não adianta você pegar uma pessoa muito simples e falar de uma forma rebuscada, não vai dar certo. Isso é até um ponto bacana. Consultor óptico, principalmente, tem que tomar cuidado, tá? Não adianta você encher de firulas e o seu cliente não entender nada. Exato. Você precisa mostrar que você sabe e que você entende do que você está vendendo, porém, não precisa falar numa linguagem totalmente diferenciada, uma linguagem totalmente rebuscada, que muito provavelmente o seu cliente vai sair cheio. A gente usa muitos exemplos absurdos, assim. A gente usa o carro como exemplo, sabonete, detergente para dona de casa, sim, porque, assim, shampoo para quem gosta de cabelo. A gente usa cada exemplo que é totalmente avulso, mas a gente usa a linguagem que o cliente vai entender. Exato, porque vamos a gente usar já aquilo trabalha, que comunica, aquilo que liga, né, Mari? A gente já trabalha com as lentes por si só, a grande maioria difícil. já tem nomes muito difíceis, né? Nem, a grande maioria não são lentes com nome português, né, no brasileiro, então já é muito complicado. Agora, a gente deixar mais complicado ainda, não precisamos disso. Não vai dar certo. Outro ponto que é muito importante, a gente precisa saber valorizar o nosso produto. Sim. É muito importante você fazer uma boa apresentação da sua armação, coloca a armação no seu cliente, explica para ele, mostra, não entrega uma armação e fala, tó, Larissa, experimenta. Exatamente. Vai. Você não seu valorizou óculos, a sua armação é uma joia. Então joia. Você tem que tratar como uma joia, por mais que seja uma armação de marca própria. Lente com digital na lente. Misericórdia. Deixar a mesa, aquela poluição visual cheia de armação, balcão cheio de armação. Você não precisa ter uma ótica chique, digamos assim, mas você precisa ter uma loja organizada. Exatamente. Vai mostrando, não gostou? Já vai tirando, já vai guardando, já vai limpando. Não deixa aquela poluição visual, não é legal, Valorizar a sua venda é valorizar cada detalhe dela, cada passo. Eu gosto muito de falar a questão do cliente se auto-vender. O cliente, ele tá tão encantado que você não tem o esforço de fazer ele comprar. Ele já quer. Exatamente. Outra coisa, um outro ponto muito importante. Se você viu que o cliente colocou aquela armação, não ficou legal, não ficou bonito, não tenta vender a todo custo. Porque alguém vai olhar para ele e vai falar que não ficou legal. E aí, esse cliente muito provavelmente vai ficar muito chateado com você quando ele cair na real que não ficou bom. Exato. Tá? Então, seja honesto com o seu cliente, lógico que da melhor maneira possível. Com delicadeza. Com delicadeza na educação. Olha, não ficou muito bacana, vamos ver outra armação. Olha, eu acho que ela ficou meio pequena aqui do lado. Tenta, de alguma forma, fazer com que não, entendeu? Por quê? É o que eu disse. Alguém em algum momento vai chegar e vai falar, não ficou bom. E aí, esse cliente vai se chatear com você. Cuidado com os descontos excessivos. Cuidado com a precificação errada. Cuidado com você chegar para o cliente e já ficar afobado demais, querer finalizar a venda antes dela estar ali naquele processo de encantamento. Isso, porque isso faz parte da valorização. Você chegar e de repente, eu amei essa armação. Você olha para o cliente e fala, essa armação já está com desconto de 40%. Acabou com a sua peça. Acabou com a sua peça. Você gostou dessa armação? Olha essa hastes, como ela é bem trabalhada. Olha esse acetato, valoriza como ele é um acetato resistente. Como ela tem esse desenho que vai valorizar, levantar o seu olhar, afinar o seu rosto, deixar a sua pele mais bonita, combinar com o seu tom de pele. Não sei, conversa, olha, valoriza seu produto. Agora, a primeira coisa que você fala se eu consigo desconto, você matou o seu produto. Acabou com o seu produto. Né? Tenha muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Agora, não adianta você ser simpático,
você conseguir fazer tudo isso, você trabalhar todas essas coisas e você não se dedicar como vendedor. Simpatia não fecha a venda. Sim, você tem. O que fecha a venda em primeiríssimo lugar é a técnica. É a técnica. Quantas vezes, né, a gente vai numa loja ou em algum lugar e fala assim, mas aquela pessoa é muito simpática, né? Mas eu não entendi nada do que ela falou. Uhum. E aí acabou. E aqui, na nossa loja, graças a Deus, é assim, há muito estudo também, as pessoas, os nossos clientes, eles nos dão um feedback muito grande por conta da nossa explicação, tá? Ele precisa entender o que ele tá levando. Óculos não é um valor, né, baratinho, não é um saquinho de pão. E o que então a gente precisa explicar certinho. E o que a gente precisa lembrar o tempo todo é que óculos, ele é uma questão de saúde, né? Saúde. Você não tá vendendo blusinha, você não tá vendendo shorts, calça. Não. Você tá vendendo saúde. Ótica, como a gente estava falando, é uma questão de saúde, é uma questão de estética, é uma questão mais ampla, né, Lari? E aí, se a gente ficar ali só focado em venda, em produto e tudo mais, você perde uma excelente oportunidade. Vamos lá, uma mãe. Eu não sou mãe, sou tia. Larissa é mãe. Se você tem lá alguma coisa que fala, olha, o seu filho, ele pode ter uma lente que vai melhorar a qualidade visual dele, vai cuidar da miopia dele, não paga o valor que for por isso. Claro, com certeza. Ainda mais se a gente fala de uma criança que tem uma alta miopia, por exemplo, e pode ser investido numa lente que possa reverter esse caso dele. Ou evitar que aumente, né? Ou evitar agora, que aumente. Claro, obviamente, você vai fazer o máximo que você pode para agora investir. Se eu virar para você e falar assim, o óculos do seu filho vai ficar só a lente R$2.000, você compra? Só a lente, sem nenhum benefício e, meu Deus, a primeira coisa que eu vou pensar é por que é tão caro? O que está acontecendo? Inclusive, esses dias eu estava mexendo no Instagram, rolando feed e tal, e eu vi um caso, né? Uma pessoa estava falando que ela foi fazer os óculos dela e ela tinha em torno de 6 graus de miopia, mais ou menos, e as lentes do óculos dela ficou em torno de R$6.000, né? É um valor alto? É um valor alto. Mas com certeza aquela lente tem muita tecnologia aplicada para ter esse valor, entendeu? Então, assim, somente passaram para ela R$6.000 a sua lente, porque provavelmente né, viram o grau e o grau e aí fizeram uma leitura, né, pessoal dela que ela poderia, tem dinheiro, ela pode investir. Isso, exatamente. E jogaram. E assim, por mais que a pessoa tenha uma condição financeira bacana, na hora que você fala só a sua lente é R$6.000, a pessoa vai cair de costas. Exato. E aí, se você não explicar para ela o porquê dessa lente ter esse valor, ela muito provavelmente não vai fechar. Exato. Tá? Então, isso é muito importante. Você explicar, e até eu mandei depois para essa pessoa no direct, explicando, muito provavelmente a sua lente teve esse valor, porque a gente fala de uma lente importada, e enfim, né? Mas enfim, para a gente conseguir ver tudo isso, não adianta, claro, uma equipe bem treinada é fundamental, uma equipe bem preparada é o que precisa. Estudar é rotina dentro de uma loja. Exatamente. Não adianta, você pode ter 1 ano de ótica, você pode ter 10 anos de ótica, você precisa estudar. Se manter atualizado. Mais do que isso, além de tudo isso, para quem é o proprietário desse estabelecimento, para quem é o dono desse estabelecimento, precisa olhar com carinho. Tem aqueles ditados, né? Como que é? O porco só engorda com o olhar do dono? Mais ou menos isso, né? É mais ou menos desse jeito. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, se você não estiver próximo de verdade do seu atendimento, do seu funcionário, olhar o que ele está fazendo, ver como que está atendendo. Estar presente no dia a dia. Você não precisa estar o tempo inteiro. Mas estar presente é necessário. Eu vou contar um caso, Larissa vai dar risada. E com todo a nossa funcionária trabalha com a gente, é uma pessoa queridíssima, mas
eu sou optometrista. Além de ótica, eu sou optometrista. E aí, quando ela ia falar sobre optometria, ela falava um nome que não tinha nada a ver, mas um nome totalmente errado. A gente só conseguiu ver isso, por quê? Porque afinal de contas a gente estava perto. E aí, quando eu vi ela falando, eu falei, na primeira vez que eu vi, eu falei, calma, vamos treinar pra gente aprender a falar direitinho essa palavra, não pode errar no básico. Naquela questão, né, das palavras difíceis. Exato. A gente já lidar o dia todo com palavras difíceis. Então a gente precisa estar ali perto. Não tem como um colaborador, um consultor óptico aprender sozinho, né? Conseguir enxergar onde ele pode melhorar ou não. O dono tem que estar presente. Nós, como sócias, nós nos cobramos, né? Quantas vezes a Larissa chega para mim e fala, Vanessa, talvez dessa forma você falar seja melhor, talvez com essa abordagem seja mais adequada, mesmo com tantos anos de ótica. Nós ainda nos ajustamos, né, Lari? Sim, o tempo inteiro. O tempo todo. Inclusive, é muito engraçado, porque a cada nova movimentação, nós temos vários ajustes e precisa se movimentar, né, Lari? Exato. Precisa se movimentar, não dá para esperar cair do céu, não existe milagre dentro de ótica, não existe uma receita que funciona igual para todo mundo. Existe olhar o seu negócio com cuidado, olhar quem trabalha com você com cuidado, sim, ter feeling para coisa, né, Lari? Porque cada colaborador tem o seu jeito, tem a sua parte de entendimento e a gente precisa saber. Sempre uma equipe bem alinhada. Sim. Então, nosso papel é trazer a técnica, é trazer o conhecimento e, mais do que isso, fazer vocês pensarem a respeito de determinados pontos. Porque na correria do dia a dia e no hábito mesmo, no costume que a gente vai trabalhando ali, é muito fácil entrar na zona de conforto, sim, né? Sim, um vacilo, você já está na zona de conforto. Então a gente precisa resolver para se reinventar. E estar ali presente. Tem mais alguma coisa que a gente precisa falar sobre hoje? Acho que hoje é só isso mesmo. Senão a gente vai deixar vocês de cabelo em pé e vídeo muito longo, ó, cansa de ver, né, Lari? Mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Vai ser um quadro que a gente vai fazer aqui, pelo menos uma vez por semana, trazendo algum tema interessante para discutir, conversar, trazer o meu ponto de vista, o ponto de vista da Larissa. Isso, deixar mais em aberto, mais livre, né? Mais livre. E é bacana porque a minha forma de falar é uma, a forma dela de falar é outra, mas de alguma forma a gente se encontra no meio do caminho. Exatamente. E é assim que a gente cresce como negócio, como empresa, como sócias e na nós vida. Vamos passando para vocês um pouco da nossa visão sobre esse ramo que tem crescido a cada dia mais e só vai evoluir e é um ramo sensacional que a gente ama e queremos passar para vocês todas as nossas experiências e ó, dia a dia. É tempo, viu? Nossa Deus, é muito tempo de ótica. Juro, por mais que essas carinhas têm cara de novinha, mas é muito tempo de ótica e é muita experiência para trazer para vocês. Exatamente. Então, já sabem, sigam a gente, deixa aqui o seu like, seu comentário, se você gostou, se você acha que a gente precisa fazer, falar sobre algum tema, se vocês querem que a gente aborde algum tema, por favor, deixem aqui os comentários que a gente vai amar responder vocês. Isso, já manda esse vídeo para todo mundo, que é do ramo, todo mundo que você conhece. É um canal que tem muito conteúdo bacana para vocês, conteúdo de ouro e gratuito. Então já se inscrevem aí no canal, já ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E também siga as nossas redes sociais lá no Instagram, no TikTok, esteja presente em todas as redes, a gente sempre tem novidades para vocês. E a gente conversa muito e traz muita coisa boa. Então é isso, gente. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!